Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live da Céu Psicologia. Hoje a gente vai continuar aquele assunto que semana passada a internet não colaborou, a gente não conseguiu fazer, mas hoje acredito que vai dar tudo certo e a gente vai conseguir continuar o nosso assunto. Aí Débora já chegou. Aí a gente vai continuar aquela live astronauta com a Débora. A Débora é psicóloga, né? Trabalha junto comigo, a gente faz bastante coisa juntas e a gente começou na semana passada a falar sobre a nossa prática de trabalho. Falamos um pouquinho a respeito das diferentes formas que o ABA se apresenta, né? Como que as pessoas veem isso, ou com o nome de modelo Denver, ou enfim, com alguns outros nomes, né? Mas lembrando sempre que ABA é uma ciência. E que, portanto, pode embasar outros métodos, né? E agora, o que a gente começou a falar e vamos finalizar, vamos continuar falando hoje, é sobre as diferentes práticas do nosso trabalho, tá? Então, diferentes maneiras que a gente tem de utilizar o ABA no dia a dia, tá? Débora aqui para a gente poder iniciar. Vamos ver se hoje a internet vai colaborar. Dedos cruzados. Oi, Débora. Oi, boa noite. Boa noite. Você me ouve bem? Uhum. Tá. Se começar a travar a internet, a gente já dá um jeito para não acontecer o que aconteceu semana passada. Beleza? Sim, sim. Vamos retomar então, Débora, retomando um pouquinho. Ficou salva a live da semana passada, tá, gente? Quem quiser assistir, tá salvo aqui no perfil. E aí vamos retomar um pouquinho essa segunda parte da nossa live, que é falando sobre as diferentes maneiras que a gente tem de aplicar o conhecimento de análise do comportamento no dia a dia, né? Então, retomando um pouquinho, e até para contar um pouco da sua história, da nossa história, né, Débora? A gente estava falando sobre o atendimento que pode ser realizado domiciliar ou escolar, né? Vamos repetir isso um pouquinho só para retomar e aí pode contar um pouco também da sua história novamente. Você falou semana passada, pode falar de novo. Vamos lá, né? Retomando aí de como que a gente consegue, né, oferecer. Nós, profissionais da psicologia, nosso tempo fica restrito, né? Então, a gente não consegue oferecer as horas de intervenções necessárias para os nossos pacientes. Diante disso, a gente precisa de um profissional chamado assistente terapêutico, né, que é um profissional que eu falei na live passada que não é regulamentado, então não existe o profissional, né, não existe alguém que precisa daquele critério, mas nós observamos, né, o que aquela criança precisa, quais são as características ideais para aquele caso. Geralmente pode ser a família, né, pode ser também um estudante de psicologia, ou estudante de alguma área afim, né? E eu e a Marília, né, puxando um pouco aí da nossa história, eu e a Marília, nós somos ATs, né? São assistentes terapeutas de crianças autistas. A Marília foi um pouco diferente de mim, ela começou na escola, mas eu vou falar do meu caso, que foi em casa. Eu conheci, né, a família, eu ia para São João do Monte todos os dias, seja com o Monte do lado, aqui do Lagoa da Prata, para atender uma criança durante 2 horas por dia. E esse atendimento, para mim, foi, assim, fundamental. Depois eu até consegui também outros pacientes, né, devido a essa experiência que eu tive. E isso me deu uma base clínica muito boa, porque uma coisa é a gente ler a teoria, né? Uma coisa é a gente colocar isso na prática. E vou dizer para vocês, é um desafio, né? A gente conseguir estar de frente com a criança, entender o contexto dela, as dificuldades e as potencialidades dela, e saber aplicar a teoria. E eu comecei, né? E depois eu também conheci a Marília, foi de onde o nosso vínculo veio. Eu acho importante falar isso. A Marília foi minha supervisora em um caso, e a gente criou um vínculo muito forte, porque a Marília me dava esse suporte, né? Ela me orientava o que fazer com essa criança. E eu vejo hoje que o AT ele é como se fosse uma extensão do profissional, né? É como se o profissional estendesse para ir lá para dentro da casa daquela criança para orientar. E isso nos dá uma questão muito interessante, que a gente consegue intervir com a criança, consegue observar, a gente tem técnicas, né, Marília, que a gente consegue observar a criança ainda, vídeos, essas coisas,
e garantir que está sendo bem feito, né? Então, essa supervisão formativa me deu uma base muito boa. E hoje, né, eu descobri aí o dom que eu tenho de trabalhar com crianças, né, as habilidades que eu tenho com isso, e hoje eu tenho um consultório aqui no Lagoa. E foi graças a essas experiências. Isso, exatamente. E aí, então, falando da possibilidade de trabalho, né? A gente começou dessa forma, fazendo um atendimento que era fora do consultório, ainda como estagiárias, né? Então, eu comecei como estagiária, depois a Débora começou como estagiária, e com esse trabalho a gente consegue uma série de coisas que são necessárias para o acompanhamento, né? Então, tanto eu na escola, quanto quando eu fiz em casa e você em casa também, a gente consegue ampliar o tempo de exposição, de terapia dessa criança. A gente consegue fazer num tempo muito mais longo do que se fosse só no consultório, né? Eu só com o profissional. A gente consegue também a generalização desses comportamentos, porque costuma ser um problema no autismo, né? Os meninos fazem aquele comportamento só naquela situação. Então, faz só no consultório da psicóloga, ou da TO, ou da fono, com aquela profissional. Mudou o profissional ou mudou o ambiente, a pessoa já não faz mais. E aí, quando a gente vai para casa, a gente aumenta essa possibilidade de generalizar. Então, se ela aprende em casa com a terapeuta, é mais fácil a gente estender isso para a mãe, por exemplo, né? Então, a gente consegue também esse ganho aí. Então, aumento do tempo de estimulação, aumento da possibilidade de generalização. Com tudo isso, a gente consegue também um avanço, né, mais rápido nas metas, aproveitando aí, principalmente quando a gente fala até os 5 anos de idade, né, aproveitando a neuroplasticidade. Então, a gente consegue mais ganhos até os 5 anos de idade, que é o período ótimo, o período ideal de desenvolvimento dessa criança. Não que depois dos 5 ela não vai se desenvolver, ela continua se desenvolvendo. Mas até os 5 anos é um período excelente de aprendizado e quanto mais a gente puder aproveitar, melhor. Sim, algo que eu gosto muito da teoria, principalmente aí voltado para o modelo Denver de intervenção precoce, é que ele prega muito a questão do naturalista. E eu me identifico com isso, de seguir a liderança da criança, né, e de aproveitar as oportunidades. E eu uso isso no atendimento, na Marília também, e a gente utiliza isso para ensinar a família a aproveitar as oportunidades. Então, quando o AT, né, o assistente terapêutico, está lá na casa e consegue fazer uma intervenção que deu certo, ela pode mostrar para a mãe, para o pai, eles começam a fazer também. E essa questão do naturalista, por ser no ambiente, né, onde a criança vive, ela passa a maior parte do tempo dela, isso contribui muito para a generalização, né, Maria? Então, você está ali no ambiente. Eu lembro que eu tinha um pacientinho que a gente precisava muito apontar com ele, colocar nas frutas que ele adora em cima da geladeira. Então a fruta ficava lá em cima, ele era pequenininho, ele tinha que ter uma intenção comunicativa comigo e tinha que apontar até mim. Então, utilizar esses pequenos detalhes, né? A independência pessoal também, de conseguir levar ele na época de fraude, né? Eu tive todo um trabalho com a família, de levar ele no banheiro, observar a quantidade de tempo que ele estava indo, dar apoio para a família nessa parte. Então, essa questão de conseguir realmente, dentro da vida da criança, eu acho isso fascinante. Porque nosso propósito, né, Marília, a gente sempre fala isso, é que o que a gente trabalha fique para a vida da criança. A gente não quer que aquela criança consiga ser independente só dentro do consultório, consiga as metas só dentro do consultório, isso não adianta. Da porta para fora que eles estão fazendo não adianta. Então a gente precisa trabalhar para que essa criança consiga ter o seu desenvolvimento para fora, que ele consiga fazer com o tio, com a tia, com a avó, com o avô, né? Então, tanto a questão multidisciplinar, mas assim, levando a família junto, eu acho isso fundamental. E é um dos diferenciais que a gente tem, né, Marília? Não deixar a família excluída. Eu vejo que sem a família a gente fica sem uma carta na manga fortíssima. Uhum, sim, e aí foi bom que a gente já emendou um assunto no outro, né? Acaba que uma coisa puxa a outra mesmo. Mas então a gente está falando dessas diversas possibilidades. Então, só para enumerar o que a gente já falou. Tem o tradicional, né? O mais clássico, que é levar a criança ou a pessoa autista de qualquer idade, né? Leva para dentro do consultório do terapeuta, o terapeuta vai fazer o trabalho. Ok. Tem essa outra parte que é colocar uma outra pessoa para fazer esse acompanhamento fora de casa.
seja na escola, seja fora de casa, não, fora do consultório, né? Seja na escola, seja em casa, e pode ser um estagiário, como a gente está citando aqui que a gente foi, né? Ou então pode ser uma orientação para a família. E aí a gente entra no terceiro ponto, né? Acho que dá para explicar um pouquinho melhor, que é a orientação familiar. Então, tanto a gente pode orientar a família, alguém da família, ou a mãe, ou a avó, ou uma babá, uma tia, para fazer esse trabalho de acompanhamento terapêutico, que é exatamente isso que a gente acabou de falar, ou então a gente pode fazer a orientação familiar, onde a gente vai incluir ali as pessoas que convivem no dia a dia desse autista, para essas pessoas conseguirem dar continuidade no nosso trabalho. Então, usando o exemplo aí da cesta de frutas que você falou, Débora. A cesta de frutas em cima da geladeira é uma coisa que pode ficar sempre. Porque sempre que a criança quiser, ela vai ter que apontar, ela vai ter que pedir de alguma maneira. Então, é uma coisa que a gente inclui ali no dia a dia, é uma solução simples, não dá trabalho nenhum, e a gente está facilitando para que essa criança seja estimulada no dia a dia dela, desenvolvendo o apontar ou outras formas de comunicação que vão ser importantes em outros contextos também, né? Exatamente. Esse é um detalhe que eu gosto muito também da teoria, porque o ABA não é voltado só para a psicologia. Isso é algo que a gente sempre fala aqui também. A gente tenta, o difícil para mim, tá, gente? Eu venho aprendendo muito isso com a Marília ao longo desse tempo. Mas eu senti muita dificuldade em entender a teoria e trazer para vocês de uma forma que seja possível de entender. E eu venho trabalhando isso comigo ao longo dos anos, porque eu percebi que não adianta eu dominar a teoria se eu não passar para a família. Né? Então, às vezes, a família, eles não estão interessados em ter, né, como pós-graduação em ABA ou fazer um curso de psicologia. Não, eles querem o que faz sentido para a vida do filho deles. Né? Então, a gente conseguir entender a teoria, fazer uma análise funcional e mostrar para a família como entender, eu acho isso fantástico dentro da nossa área. Porque a gente consegue, às vezes, ali, algo que a família estava tentando há tanto tempo sozinhos e não estavam dando conta. E aí a gente faz uma análise, consegue orientar, a família consegue. Né? Então, isso é muito legal, a gente conseguir dar esse suporte para a família. Né? E eu vejo a orientação familiar com uma faca de dois gumes também. Por quê? Já aconteceu comigo aqui no consultório, da família relatar para mim situações que não acontecem comigo dentro do consultório. Então, tem coisas que a criança comigo, dentro do consultório, daquele setting terapêutico, não apresenta, e aí com a família fora apresenta. Então, como que eu, psicólogo, vou conseguir intervir com essa família? A criança não faz comigo, a criança está fazendo fora. Então, eu preciso orientar essa família sobre como que eles vão lidar, para que aí sim eles consigam, né, trabalhar com aquele comportamento, seja ele qual for. E dentro do consultório, né, sendo mais estruturado, a gente consegue também trabalhar metas, algumas questões que a família traz e que às vezes eles estão com dificuldade. Então é sempre uma troca, né? O profissional não fala. A gente às vezes mais escuta, né, Marília, do que fala. Sim, sim. E acaba que a família, o papel, né, nesse caso, é de ser um multiplicador do nosso trabalho. Então a família consegue fazer mais e talvez até a gente ter mais ganhos em menos tempo também, né? Que é um dos nossos objetivos, pensando na neuroplasticidade que a gente acabou de falar. É importante sempre lembrar que quando a gente está falando de um caso de atraso de desenvolvimento, a gente tem que correr contra o tempo, a gente está sempre correndo contra o tempo. Enquanto essa pessoa não estiver pareada, né, e no mesmo nível dos pares, a gente não está satisfeito. Então, a gente precisa realmente correr contra o tempo. Quanto mais a gente conseguir fazer com qualidade, melhor. Também não pode ser muito de qualquer jeito, né? Também não pode ser um muito que vai deixar a criança exausta. Mas se a gente consegue fazer de forma naturalista e incluída ali no dia a dia da família, fica fácil para todo mundo. A família não fica muito cansada, não fica muito desgastada e a criança também não vai ficar muito cansada, porque a coisa se torna quase automática, né? Ali fica incluído realmente no dia a dia. Então vai facilitando bastante esse processo. Sim, e de novo, né? Essa questão de ir na casa da criança ajuda muito nesse processo, porque vamos supor que ele tem um brinquedo que a criança adora. Por exemplo, tinha um paciente que amava rede. Brincava com ele dentro do quarto.
eu sentia que ele estava perdendo engajamento, que estava ficando algo chato para ele, eu corria para ele. Ia lá, fazia bastante rede com ele, eu ia para fora, chutava bastante bola que ele gostava. Depois a gente voltava para dentro. Então, quando a gente fala, nossa, 10 horas de intervenção, não é o que as pessoas pensam de ficar sentado em uma mesa e ficar 2 horas sentando com a criança. Não, a gente aproveita a oportunidade em pequenos detalhes. Né? Eu lembro, às vezes, de apontar, seguir o apontar de longe. Na casa do paciente tinha muito aquelas maritaquinhas, sabe, barulhenta, no pé de Sim. coqueiro. E eu mostrava para ele assim de longe, olha, e eu apontava assim de longe para ele seguir, eu apontar que é uma meta. Olha assim, utilizando coisa que estava lá no ambiente, a maritaquinha passava, olha, a maritaca, olha, é verde, descrevia para ele. Era verde. E Uhum. de forma natural. Né? Você está Sim. intervindo com a criança sem ser algo chato. E isso é possível Uhum. para adultos e também no trabalho mostrar esse lado para a família. Uhum, exatamente, ótimo. E aí, isso a gente faz nas sessões de orientação da família, né? Então, a família vem para a sessão, a gente conversa, a gente coleta informação, a gente faz uma análise, a gente pensa em estratégias e a família coloca em prática. Se deu certo, ótimo, continua. Se não deu certo, a gente vai pensar em outra estratégia que a gente tem que fazer funcionar, né? Tem que dar certo de algum jeito. Então, a gente vai mudar a estratégia. E aí também, acho que os assuntos vão emendando um no outro, né? É muito semelhante a quando a gente faz reunião com a escola também, né, Débora? Quando a gente faz reunião com a escola, é bem parecido. A gente também coleta informação e a gente também vai dar sugestões de adaptações para a escola colocar em prática lá no dia a dia deles. Exatamente. Essa parte também é bem interessante porque a escola é nossa parceira, né? E a escola traz muitas informações complementares para nós. Então, tem coisas que às vezes estão acontecendo em casa, está acontecendo na escola também, está acontecendo na Uhum. terapia. E aí, de novo, eles são multiplicadores de generalização de comportamento. Então, se a criança tendo um comportamento inapropriado, é fundamental conversar com essa escola também. Porque, querendo ou não, eles estão ali dentro do contexto daquela criança. Né? Então, eles trabalharem junto com a gente aumenta muito mais a chance de dar certa intervenção, de ser mais rápido e de se tornar algo consistente. Né? E essa parceria, eu vejo que é fundamental porque, às vezes, os profissionais que estão com a criança, né, estão pegando ali um novo momento, principalmente agora, eu venho observado muito isso com esse retorno híbrido. Eu tenho pacientes que têm dificuldade de adaptação com essa questão de horário, né? Então, às vezes eles estão pensando ali da melhor forma, mas quando você faz uma reunião com eles, ou que seja uma troca de WhatsApp, né, que seja essa facilidade que a gente tem hoje na internet, e pense em uma outra estratégia, a gente consegue contribuir, né? Às vezes a gente consegue ampliar o olhar. Quem está de fora, a gente consegue ter essa visão a mais. Né? Então, isso é fundamental para o desenvolvimento dos nossos pequenos, trazer a escola como apoio para a gente. Né? Sim. E aqui em Lagoa, eu tenho conseguido muito essa parceria com os profissionais daqui, porque eles estão abertos, né, a entender mais, a querer mais. E a gente ter esse olhar, tanto eles terem interesse em nos procurar, e a gente também tem interesse em se colocar à disposição. Né? Porque às vezes a dificuldade que eu estou tendo com a criança lá não está hora a escola também está tendo. E aí? Ou a família também. Então, ter essa comunicação é fundamental. Sim, sim. Além do que, a escola tem que caminhar junto com a gente em todo esse sentido de comportamento, de desenvolvimento que a gente estava dizendo, né? Mas a escola também é o melhor ambiente para a gente trabalhar a socialização. Porque no consultório a gente está diretamente só com a criança, em casa, às vezes é filho único ou tem um irmão, mesmo que tenha dois, mas é sempre a mesma criança, né? É sempre o mesmo contexto. E na escola a gente tem mais opções de crianças, de contextos, de situações. Então a gente consegue trabalhar isso. A internet da Débora caiu, agora eu não sei se é a dela ou se é a minha. Deixa eu ver se volta. Se não der certo, eu vou trocar a minha internet aqui novamente. Mas basicamente é isso. A escola traz para a gente um aumento, uma ampliação dessas possibilidades. E a gente consegue trabalhar dessa maneira, né? Trabalhar muito mais coisas com a escola. Ai, travou. Ai, não acredito. A Débora caiu. Então, eu vou continuar
continuar falando um pouquinho a respeito da escola, tá? Do nosso trabalho com a escola. Então, a gente faz reuniões periódicas com os profissionais da escola. Ah, lembrei de um caso. Lembrei enquanto a Débora estava falando, acho que vai ser interessante compartilhar com vocês também. Teve uma vez que eu fui numa escola, e aí dá certo dos dois jeitos, né? Dá certo a gente fazer reunião à distância, mas dá certo também a gente ir até o ambiente da escola. E aí a professora tinha me relatado que no dia do brinquedo, que é sexta-feira, né? No dia do brinquedo, esse menino estava com muita dificuldade de prestar atenção na aula. Então ela me relatou isso, né? Que ele queria pegar o brinquedo dos colegas, ele pedia emprestado e tudo mais, mas no dia do brinquedo ele não prestava atenção na aula, ele estava com muita dificuldade. E aí pensei em várias possibilidades, fiz várias perguntas, eu não conseguia chegar numa conclusão. Até que eu fui e falei com a professora, eu falei, não, eu posso ir na sala de aula? Eu posso fazer uma observação na sala de aula? Ela falou, pode. E eu fui no dia do brinquedo, era exatamente sexta-feira. E aí quando eu cheguei, gente, a situação era a seguinte, os meninos estavam em fileiras, né, como é o habitual de toda a escola, então eles estavam lá em fileiras, mas o detalhe que a professora não tinha se atentado, a criança, o meu paciente, né, ele estava sentado aqui no canto, assim, mais perto da parede, e os brinquedos estavam exatamente do lado dele. Os brinquedos estavam exatamente próximo da mão dele. E é um menino que tem muita dificuldade de controle de impulso. Então ele viu o brinquedo do colega ali do lado, à toa, dando sopa, ele queria pegar o brinquedo para brincar. Ele não queria prestar atenção na aula. Então, oi, voltou? Deu certo? Tô aqui só terminar de contar um caso, Débora. Então, assim, a criança estava ali, né? A professora, a escola, a aula, aquelas coisas que não são legais, são coisas chatas, né? Então, o que é mais legal, gente? Prestar atenção na aula, prestar atenção na professora ou pegar o brinquedo do colega que está aqui no cantinho? Né? Ele queria pegar o brinquedo do colega, ele queria brincar. E aí, quando eu falei isso para a professora, eu falei, é sempre assim? Esse brinquedo sempre fica aqui? E aí a professora falou, é sempre assim. Falei, não, então a gente vai dar outro jeito, vamos arrumar uma caixa de brinquedos, vamos pelo menos esconder esses brinquedos, porque estava completamente à mostra, ele estava enxergando os brinquedos. E eu falei, não, vamos pelo menos esconder, vamos colocar dentro de uma caixa. E aí ela fez isso na semana seguinte e já melhorou 50% do problema. Ele continuava tentando pegar os brinquedos da caixa, mas já não via mais o brinquedo. Então era mais fácil de focar e prestar atenção na aula. Então, coisas pequenas que a gente vai trabalhando em parceria, né? E que às vezes um profissional diferente, um olhar diferente, essa mesma criança, só dando um exemplo de TO. A TO foi junto comigo nessa mesma escola uma vez. E aí olhou e falou assim, nossa, essa cadeira está completamente desconfortável para ele está com o pé balançando, ele não está com o pé firme. Então, às vezes, dicas pequenas, né? Coisas pequenas que a gente faz e que vai melhorar muito o aprendizado daquele menino. Né? Por que ele não aprende? Por que ele não absorve? Às vezes é uma coisa pequena, tipo o pé pendurado na cadeira. E a gente consegue fazer pequenos ajustes, ou um brinquedo num lugar inadequado, né? A gente consegue fazer pequenos ajustes para melhorar, inclusive, o aprendizado desse menino. Não significa que ele não tem um cognitivo bom, não significa que ele não é inteligente. Às vezes é só uma reordenação ali, uma mudança no ambiente e a gente vai conseguir mais resultados, né? Então tem essas duas possibilidades, só concluindo, né? A gente estava falando dessas duas possibilidades, de fazer a reunião com a escola e também da gente conseguir ir até a escola, fazer observação na escola, apesar que agora com a Covid está meio difícil ainda, mas a gente vai retomar isso num futuro breve, a gente conseguir visitar a escola. Com certeza. Uhum. O telefone, ele deu alguma coisa errada, ele desligou de uma vez. Segunda vez que ele faz isso em live ao vivo. Entendi. Não preocupa não, deu certo. Queria complementar, não sei se você já falou sobre isso, mas essa questão que você falou dos brinquedos, né? O quanto que a gestão do ambiente é importante. Porque os nossos autistas, quantidade de informações no ambiente, dependendo da criança, a gente vai virar concorrente daquilo ali e a gente não vai ser tão interessante, né? Então, o caso do carrinho aí que eu peguei pela metade, é muito mais interessante para ele brincar com esse carrinho, né? Eu tenho um pacientinho que tem problemas com questão de tela.
E para todo lado na escola tinha tela. Então ele ia querer ficar nos lugares onde tinha tela. Ele não queria ficar na sala, né? Ele queria ficar lá naqueles ambientes. Então o que que a gente fez? A escola estava sem saída. Pô, mas todo lugar que vai ter tela, como é que eu faço? Aí que entra o nosso trabalho, né? Pensar junto com eles. O que que a gente criou de estratégia? Tampar essa televisão. Ou simplesmente ensinar o não. Chegar perto dele, ó. Não, dá trabalho. Né? A gente já usa isso. Sim. Mas a estratégia, na hora que ele entender que ele não vai ter acesso àquele reforçador, ele vai diminuir esse comportamento inadequado. Uhum. E a gente tem dificuldade de fazer porque os primeiros dias são difíceis. E são mesmo. Né? Às vezes a gente passa por cada desafio com os nossos pequenos, mas entender por que que eu estou fazendo isso, qual a função desse ajuste é importante. Né? E nos dá força para continuar no processo. Uhum, sim, exatamente. Então é isso, né? A gente entender qual que é a importância disso na vida daquela criança, o que que aquilo vai ter de ganho real, né, na vida dele, o que que vai trazer de ponto positivo, e também qual que é o jeito correto de fazer, né? Porque a gente tem estratégias, a gente tem várias maneiras de fazer sem ficar na tentativa e erro, né? A gente vai mais direto, a gente resolve mais rapidamente, com menos desgaste para todos os lados. Tanto a pessoa autista fica menos desgastada, quanto o professor, o educador. Ao invés de ficar tentando e inventando moda, a gente vai direto no problema e resolve, né? E a gente consegue ter resultados mais rápidos, com menos sofrimento. E só emendando, Débora, e saindo dessa questão da escola, mas ainda falando sobre o trabalho com outros profissionais, aí a última coisa, né, é a gente conseguir fazer a reunião multidisciplinar. E aí, quer falar um pouquinho a respeito dessa reunião multi? Então, essa reunião multi vem sendo um desafio, né? Agora com a pandemia, principalmente para ser presencial. Mas nós temos aí ferramentas fundamentais para a gente, que trouxe certas facilidades, né? Então, hoje eu consigo fazer reunião com pacientes que eu atendo de outras cidades, por exemplo, com profissionais e que possivelmente isso físico seria bem mais difícil. Né? Então, eu vejo que essa questão, ao mesmo tempo que dificultou, facilitou, né? Então, a gente tem os dois lados. E essa questão de trabalhar com a reunião, eu acho muito importante também, porque a gente falou aqui de escola, de pais, de assistente terapêutico, mas os outros profissionais, né? E eu e a Marília, a gente sempre se esbarra nisso de, eu não sei como que faz lá na teoria da terapia ocupacional, mas aquele pacientinho, ele está com dificuldade, por exemplo, de sentar, né? O que está acontecendo com esse menininho? Ele não entende o comando? Senta. Ou será que ele não tem uma questão motora que ele está com dificuldade de ficar sentadinho? Então, às vezes, nós da psicologia, a gente vai olhar o senta, né? Vai ensinar o comando. Mas a gente tem esse olhar, né? De entender que pode ter algo mais ali dentro é fundamental. Então, se a gente observa, a gente precisa de alguém que sabe sobre isso. Então, se for hipotonia, vou procurar atrás de uma TO, vou procurar atrás de uma fisioterapeuta, para a gente conseguir entender isso. A criança está com dificuldade de fala, intenção comunicativa, vou procurar uma fono. E aí, trocar informações a respeito do que está sendo trabalhado é fundamental. Porque nós, na psicologia, se a criança, vou dar um exemplo para vocês. Nossas crianças autistas, muitas podem ter, né, as desregulações sensoriais. E aí precisa de intervenção com TO. Se a criança não está organizada sensorialmente, eu não consigo trabalhar comportamento. E a flor também não consegue trabalhar fala, porque o corpinho dele está pedindo estímulos. E ele não vai me dar atenção, ele não vai sentar, ele não vai fazer essas atividades, principalmente que exigem uma concentração, se ele está buscando outros estímulos do corpinho dele. Então, contado isso, não sei falar para vocês, não. Mas eu sei que conversando com a TO daquele pacientinho, entendendo ali a análise que a TO fez, e ela me passando algumas atividades, eu consigo organizar essa criança dentro do consultório, ou a família consegue em casa também, para que a gente consiga trabalhar as metas. Então, tá vendo que a psicologia sozinha, ela fica limitada. Sim. E a gente reconhecer essa limitação é fundamental. A gente não sabe tudo, e a gente não precisa bancar esse lugar de saber tudo. Sim. Isso é algo que eu venho aprendendo muito com a Marília, porque ela tem anos de formada na minha frente
Eu ainda tô aí de pouco tempo, né? Mas assim, o tanto que a gente troca e a gente constrói juntos. Porque o Sim, conhecimento ele não está pronto, né? A gente precisa entender a teoria e adaptar para a criança. E a exatamente. gente pega cada caso inusitado, né, Maria? Cada caso, assim, que a gente nunca pegou. Sim, sim. E aí se dá. Na verdade, você falou uma coisa e eu queria generalizar, Débora. Você falou que a gente da psicologia não sabe tudo. Na verdade, ninguém que faz parte desse processo sabe tudo. Né? Os pais não sabem tudo, a escola não sabe tudo, a fono, a TO, a físio, ninguém sabe tudo. Cada um sabe uma parte. E todas essas partes são importantes. Então, assim como a gente da psicologia pede socorro para a TO, para a fono, para a físio, para a escola, às vezes elas precisam da gente também, né? De entender assim que tipo de estímulo eu posso utilizar, que tipo de estratégia eu posso utilizar. Então, um caso contrário, mais ou menos, do que você falou. Uma criança que ela sabia subir no escorregador. Ela precisava fortalecer a parte motora e tudo mais, mas ela já sabia como subir no escorregador. Não é que estava começando do zero. Só que não tinha nada de estímulo, né? Era tipo assim, para que eu vou subir no escorregador? Não fazia o menor sentido. Até que foi orientado por uma terapeuta comportamental de colocar uma coisa que ela gostasse muito lá em cima do escorregador, era uma massinha. Então pega a massinha e põe lá no alto. Em 2 segundos esse menino subiu o escorregador. Então a gente usa uma estratégia comportamental para trabalhar a parte motora, que era no caso uma TO, poderia ser uma físio também, né? Então a gente vai fazendo esse manejo de estratégia com reforçadores, com análise funcional, para poder auxiliar no trabalho dos outros profissionais também. Eu acho benéfico os profissionais saberem também um pouquinho sobre a análise do comportamento, né? Mesmo que seja uma pontinha só, né? Mas para conseguir aplicar, conseguir usar ali no dia a dia e enriquecer, facilitar o trabalho. É aquilo que a gente está dizendo, né? A gente consegue fazer mais coisas com menos esforço, com menos gasto de energia, fica mais fácil para todo mundo. Então, basicamente, a gente faz as reuniões, né, multidisciplinares. Antes da pandemia era muito presencial, agora está sendo tudo online. Eu ainda não fiz nenhuma reunião presencial de novo. Tem sido tudo online. E a gente se fala bastante pelo WhatsApp também, né? Porque assim a gente consegue trocar conhecimento, trocar estratégias, nunca um ensinando o outro, é sempre aquela coisa de parceria, de uma mão lava a outra, né? E sempre compartilhando conhecimento. A Débora, a gente sempre conversa sobre isso, né, Débora? Acaba que hoje eu tenho muito conhecimento prático de fono e de TO, de tanto trocar com as profissionais, de tanto ter ideias, né, e trocar ideias, tal, que a gente já olha falando isso aqui, como você falou, a gente vê um menino que não sente e falando isso tem uma questão motora aí por trás, ou sensorial, e aí a gente já sabe encaminhar para terapia ocupacional, né? Então, assim, o que tem que fazer? Não sei. Manda para a TO que a TO resolve. E aí a gente já sabe até qual profissional tem que aparecer primeiro, né? Então, principalmente essas questões sensoriais, assim, eu acho que quando é uma questão motora, as pessoas até conseguem enxergar melhor. Ou quando é uma dificuldade de linguagem, as pessoas conseguem enxergar melhor. Ele não está falando, ou ele está com dificuldade para comunicar, as pessoas enxergam melhor. O sensorial eu acho tão difícil das pessoas enxergarem, porque elas olham e falam assim, nossa, esse menino só chora. E aí você vai olhar, o menino tá chorando, tá, mas ele tá chorando e tampando o ouvido, ou ele tá chorando e fazendo assim, ele tá mostrando pra gente que tem alguma coisa sensorial que não tá legal. Aí a gente fala, vai pra TO. Aí a família fala, mas TO? TO pra quê? Né? Nem entende direito o que terapia ocupacional faz. E a gente, com esse conhecimento, a gente consegue ter essa troca. Né? A Tatiana tá aqui falando, muito esclarecedora e fundamental. Que bom, Tatiana. Dentro desse objetivo, né? Sempre de ter uma troca. Porque o autismo não é uma coisa só. Precisa ser trabalhado por diversos profissionais a depender da dificuldade que essa pessoa vai ter. Né? Nem todo autista vai ter dificuldade de comportamento, mas muitos têm questões de atraso de linguagem, de comunicação, muitos têm transtorno do processamento sensorial, muitos vão ter uma hipotonia. Então, essas coisas que precisam ser trabalhadas por diferentes profissionais. Com certeza. E às vezes essa questão dos profissionais, pode ser que, geralmente eu vejo muito aqui em Lagoa, né? As pessoas até conhecem um pouco mais a terapia ocupacional, mas a psicologia eu vejo que até por não ter tantos profissionais aqui, ainda é uma coisa que está meio que chegando aqui na minha cidade comigo. Mas a fono parece assim, na hora, né? A criança
não está comunicando, não está fazendo, leva para ponta. E aí, os profissionais terem esse olhar, né, eu achei fundamental que você colocou, de não ser só a psicologia que tem que ter isso. Eu acho que isso é algo que a gente vai plantando aí dentro dos profissionais com essas trocas, né? De entender que isso aqui pode ser comportamental e encaminhar para a psicologia também, né? Entender que existem essas limitações entre as teorias e entre as práticas e que a gente precisa do outro. E é incrível, gente. Às vezes, uma orientação que a pessoa fala, assim, um áudio clareia nosso olhar, a nossa dificuldade. É incrível, tanto que essas trocas são fundamentais. Vocês podem achar, nossa, mas como assim? Gente, faz sentido. Né? E ter esse olhar do terapeuta, do profissional, é bom demais o profissional ter esse olhar, porque às vezes não, a família não é obrigada a saber essas coisas. Né? Às vezes a família está recente ali com o diagnóstico de autismo. E onde que eu vou? Onde que eu tô? Claro que eu corro. Não sabe. E é normal. Então, a gente tem que olhar e entender, olha, procura sim, ou faz uma análise, né? Olha, acho que tem uma dificuldade de comunicação, vamos procurar um ponto, vamos procurar um neurologista, às vezes só com hipótese. Então, dá esse norte para as famílias, porque eu já conversei com muitas mães aqui em Lagoa da Prata que se sentiram perdidas frente ao diagnóstico. O que eu vou fazer a partir daqui? Ou o que você vai trazer para o meu filho? Né? Então, acolher e dar esse norte para as famílias, eu acho isso importante demais. Uhum. Sim, exatamente. Que é assim, a gente está aqui falando de várias estratégias, né, Débora? Então, atuação com a escola, atuação com a família, atuação entre profissionais. Lembrando que o nosso objetivo é que essa pessoa, independente do diagnóstico, tenha o melhor desenvolvimento possível, né? Então, que ela seja independente, que ela consiga se comunicar, que ela consiga se virar sem ajuda. Esse é o nosso objetivo central. Então, a gente vai fazendo tudo isso de maneiras diferentes, né, em várias frentes de trabalho aí, para conseguir alcançar a melhor qualidade de vida que essa pessoa possa ter, né, com menos ajuda e podendo alcançar seus objetivos. Então, se quiser estudar, estuda, se quiser trabalhar, trabalha, se quiser casar, casa, que ela consiga fazer o que ela quiser fazer no final das contas, né? E é esse o nosso grande objetivo. E tem várias maneiras da gente trabalhar e alcançar isso com a análise do comportamento por trás, né? Embasando tudo que a gente está fazendo enfim, dando suporte mesmo, né? Respaldo para tudo aquilo que a gente quer alcançar. Isso mesmo. Falou tudo. Inclusive, acho que era isso, né, Débora? A gente falou bastante sobre essa prática nossa hoje. Tem alguma outra coisa que você esteja lembrando que seja importante da gente falar hoje? Pessoal, quem está aqui também, se quiser mandar perguntas, pode mandar. É a oportunidade de vocês agora. Queria falar do nosso grupo. Ótimo, pode. A Marília fala muito lá nos stories, parece bem mais que eu. Mas, pessoal, tanto né, aqui de Lagoa da Prata, qualquer lugar que vocês estejam nos ouvindo, eu e a Marília e a Maria Vitória, que é outra psicóloga que faz parte do time TEL também, nós temos um grupo no WhatsApp, onde nós postamos toda semana conteúdos exclusivos para as pessoas que estão no grupo. Então, tanto no meu Instagram, no Insta da Marília também, tem informações para você sempre, mas o grupo, a gente sempre pensa em coisas para aquelas pessoas que estão lá, então é exclusivo. Além do que tem no Instagram, a gente posta coisas interessantes lá também. É um grupo fechado, né? Eu sei que a realidade tem muita gente que não gosta pela quantidade de informação que vai aparecendo, mas nosso grupo é fechado, então sempre que aparecer lá alguma notificação, é minha, ou da Marília, ou da Maria Vitória. Então, fica o convite para vocês, quem tiver interesse em entrar e saber mais sobre a análise do comportamento, né? Pode entrar em contato comigo ou com a Maria também. E quem tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui para nós nos comentários ou pode chamar a gente depois também. Será um prazer conversar com vocês. Só explicando, Débora, porque nem todo mundo entende esses termos. Quando a gente fala grupo fechado, é que só a gente manda mensagem. Então, não fica chegando aquele monte de mensagem, de comentário, videozinho de bom dia, isso não existe lá. É só informação relevante e importante que a gente está enviando, né? Mas qualquer pessoa pode entrar. Então é fechado nesse sentido de que todo mundo pode entrar, mas nem todo mundo vai mandar mensagem. É assim que funciona, né? O grupo fechado. Mas qualquer pessoa que quiser pode entrar, pode fazer parte.
Também acho importante dizer que a gente tem dois grupos, na verdade, né? Um para as famílias e um para os profissionais. Então, nos profissionais a gente compartilha um conteúdo mais técnico, com artigos às vezes, né? Com coisas mais densas de conteúdo, de informação, e para as famílias a gente tenta fazer com coisas mais práticas para o dia a dia, sem ser tão denso, né? Uma coisa mais leve, mais objetiva também. Então, quem quiser, como a Débora falou, é só mandar mensagem para a gente que a gente envia, é um link, você só clica no link e está dentro do grupo. Começa a receber as informações 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Ah, sim. Né? Essa quantidade ainda. Isso mesmo. Vocês podem esperar, segunda, quarta, sexta, aparece alguma coisa legal por lá. E a gente programa tudo com muito carinho para vocês. Porque o nosso intuito aqui é plantar uma sementinha, né? Deixar vocês pelo menos 1% aí a mais dessa questão que é tão grande, né? Desse mundo que a gente está aí. Sim, exatamente. Então é isso, pessoal. Agora a gente conseguiu concluir tudo que a gente queria ter falado na semana passada, né, Débora? Ótimo, beleza então. Então, Débora, obrigada por ter aceitado 2 vezes estar aqui, 2 lives. Espero que o pessoal tenha gostado, né? Quem tiver assistido gravado também depois, se quiser, pode deixar comentários, pode entrar em contato aqui, entrar em contato com a Débora. Vou deixar marcado o Instagram dela para vocês, tá? Quem quiser conhecer um pouquinho mais. E acho que é isso, Débora. Mais alguma coisa que você esteja lembrando? Não, isso mesmo. Só queria te agradecer pela parceria de sempre, pelo convite, viu? Foi um prazer estar aqui com você 2 vezes. Tá certo, então, por nada, é sempre um prazer. Gosto muito dessa troca que a gente tem. Então, pessoal, beleza, é isso e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Débora. Tchau.